Eu saúdo a todos os irmãos com a paz do Senhor. Meu nome é Eliete Maria da Silva. Graças a Deus que até aqui o Senhor tem nos ajudado. Meu pai e minha mãe, meu pai era natural de Gamileira. Minha mãe nasceu no Paú. Ela lá, de menina, cresceu, quando foi com 16 anos, aí chegou a irmã Cine, mas o pastor, para evangelizar ela. Mas nesse tempo ela não era casada, ela era solteira. Eles moravam numa casa embaixo e meu pai, quando foram casar, fez uma casa em cima. Mas eles viviam nessa casa, tinha um vizinho antigamente que se chamava Olímpio. Depois, quando comprou a casa, a minha avó. Eu sei que passou-se muito tempo, aí eles foram evangelizados. Minha avó, que eu chamava Manhana, e meu avô, Mariano. Depois, eles foram crentes e um missionário, irmã Cine, o pastor, também eles não deixaram de visitar. Visitaram eles muitas vezes. É como um crente quando ganha uma alma para Jesus e cuida dela. Havia um grande cuidado deles visitar meus avós. Chegaram até batizar ele nas águas, num rio que tinha perto da casa de meu avô. E eles ficaram lá sempre um visitando. E depois eles foram batizados nas águas. Ficaram cuidando muito deles. Continuaram cuidando. Minha mãe foi crente. Meu pai morava em Gamileira, mas depois conheceu minha mãe. Aí foi quando eles foram casar. E meu avô saiu do lugar, mas meu pai e minha mãe continuaram morando no Paú. Ela nasceu no Paú e morava numa casa de taipa. Muitas vezes chovia e ela procurava um lugar para ficar com a gente, porque a casa pingava muito. Mas minha mãe era uma crente. De verdade. Não mantinha distância, porque quando minha mãe, meu pai foram crente, não tinha igreja aqui em Moreno. Essa igreja, que hoje é a nossa, eu carreguei até tijolo para construí-la. Tinha 5 anos. Eu lembro ainda de uma irmã que ela era cozinheira, irmã Luísa, Jesus já guardou. Ela dizia: minha filha, não pegue muito não, que isso é pesado para você.
para construir essa igreja foi muito difícil, porque os irmãos eram quem ajudavam. Mas eu tinha 5 anos. Mas mesmo assim, eu nunca perdi o gosto, nem a vontade, nem o prazer de ser crente. Jesus nos ajudava. E eu também, meus pais me tiveram, eu já morava no Paú, nunca saía do Paú. E lá o Senhor nos abençoou muito. Foi a primeira congregação que foi concedida para fazer o trabalho do Senhor, foi na casa de minha tia, que todo mundo chama ela Irmã Zefinha. E lá foi construído a congregação e era um trabalho muito abençoado. Os irmãos sentem muita saudade do Paú, não é aquele Paú de cá, não. Era o Paú lá onde minha tia morava. E Jesus abençoava muito, muito, muito. Eu lembro que com 7 anos, Jesus me batizou com o Espírito Santo na vigília. E foi tendo somente o culto de vigília, mas depois houve outros cultos também lá. A tia morava na casa, mas tinha a parte que era a congregação. E era tão distante, mas os irmãos não mediam distância, não. Vinha até os irmãos do Recife para assistir à vigília, porque era a vigília de fogo. E o povo, muitas bênçãos o Senhor fez lá. O Senhor batizou muitos com o Espírito Santo. Cura que Jesus fez foi muita. Eu lembro-me que uma vez minha prima ficou doente e não andava. Ficou toda paralisada. Jesus já levou também para a glória. E os irmãos oraram e ela ficou boa. Começou a andar, fazer o trabalho do Senhor também. E muitas coisas que o Senhor operou ali, foi muitas. Olha, cura. Deu ver assim Jesus curar. Uma vez o nosso irmão, não sei se as irmãs ainda lembram do irmão Zé Francisco, ele foi para lá com a enfermidade. E quando os irmãos orou por ele, ele vomitou a enfermidade. Jesus fez muitas coisas, muitos prodígios, muitas maravilhas. E eu só tenho que contar o que é bom. Quando eu estava com 1 ano e 6 meses de idade, minha mãe foi apanhar umas verduras para temperar o feijão. E eu fui atrás e ela não viu. Quando ela chegou em casa que me procurou, não estava. Ela perguntou a meu pai, Valentim, cadê a Eliette? Ela não está aqui, não. Quando ela saiu, desceu, aí eu estava dentro da cacima, uma cacima que era de 3 metros de fundura. E eu caí, meus pais me tiraram morta, e durante o tempo que eles passaram, até em casa eles foram orando, e quando chegou em casa, os vizinhos eram distantes um do outro, mas chegou muito dos vizinhos para ver o morta. E uma senhora agora, mas ela também faleceu crente, seu Valentim, vai enterrar essa menina, porque ela não tem jeito. Se o senhor não está vendo sua filha está morta,
Meu pai falou, mas eu adoro um Deus. E esse Deus, ele vive para sempre. Aí eles começaram a orar. Isso foi pela manhã, foi até a tarde. Quando meus pais me tiraram da cacimba, eu estava roxa, da cor de uma batata roxa. Tinha perdido a cor. E os olhos, mãe disse que pareciam uma pedra de vidro. E eles começaram a orar, a interceder e clamar para o Senhor fazer alguma coisa na minha vida. Aí, quando o Senhor, elas começaram orando. Aí, graças a Deus, quando foi já tarde, aí meu pai e minha mãe orando, minha mãe chegou assim na porta de casa, na frente de Jesus. Tudo que meus olhos contemplam foram obras feitas por tuas mãos. E eu sei, Senhor, que tu pode conceder a vida da minha filha. Aí eles oraram, meu pai fez um voto. Se ele me desse a vida, ele ia na igreja de Gamileira levar para eu agradecer. Meu pai era uma pessoa muito doente. Ele era auxiliar de trabalho, muito esforçado, trabalhava para o Senhor com alegria. E a mãe falou uma coisa, ele falou outra, mas começaram a orar. Aí, com o tempo, disse que eu dei um grito bem fininho, comecei a me estremecer. A Jesus me deu a vida. Vomitei toda a água que eu tinha bebido, que estava com o ventre muito grande. E a minha irmã, Eline, ela mais velha, aí ela estava perto de mim e disse que eu molhei ela todinha com a água que eu vomitei. E graças a Deus, Jesus me deu a vida até hoje. Eu não fui agradecer em Gamileira com meu pai, mas Jesus já tinha levado. Mas um dia, meu cunhado Otávio, que ele era diácono daqui também, ele levou eu, minha irmã mais velha e meu irmão Eliseu. Aí levou e eu fui agradecer a bênção que Jesus me deu. Não estou devendo, não. Paguei com muita alegria e até hoje Deus tem me ajudado. Ela, mãe, foi crente. Meu avô foi crente também, e graças a Deus que faleceram, era tudo crente em Jesus. Minha mãe era tão pequenininha, e quando as irmãs chegavam aqui na igreja, eu ainda lembro que as irmãs abraçavam muito a minha mãe. E depois que meu pai foi para a glória, a última palavra que ele disse: minha velha, está chegando a hora da minha partida gloriosa. Ele com firmeza. Ele não sabia ler. Mãe lia a Bíblia em casa para ele decorar. Ele chegava na igreja, quando ele ia ler o versículo, minha mãe quem tinha lido, ele decorava e lia na igreja. E Deus abençoou muito nós. Foi muita bênção que Jesus nos concedeu. E eu não quero falar no que passou, porque o que passou não adianta, mas falar das bênçãos de Deus. E quando eu estava com 20 e poucos anos,
Eu já era casada e o pastor Cardoso me chamou para dirigir o ciclo de oração do Paú. Eu disse, pastor, estou muito alegre com a notícia, mas queria eu cooperar com os irmãos perto da minha casa, para eu orar, está uma benção. Mas o que ele me convidou para dirigir o trabalho do Paú. Eu fui a primeira dirigente do Paú. Passei 5 anos já. Agora, irmãos, eu ainda estou numa palavra que eu vi no Paú. No lugar, lá tem o piso ainda. Quando eu estava no ciclo de oração, Jesus usou a vice-dirigente do Pacheco. Disse, todos se preparem para ver a construção desse templo. Irmãos, se for Jesus, no templo vai ser reconstruído, o templo ainda no Paú. Se for Jesus que falou, aí te deve guardar. E eu guardei essa palavra. E até hoje Deus tem abençoado. É uma benção que Deus tem concedido muitas coisas gratificantes sobre o trabalho do Paú. Aí, não sei se foi um sonho, se foi uma revelação. Um dia a irmã Rosinha, a esposa do pastor Cardoso, ela dizia assim a mim, Eliete, vai haver uma porta de trabalho, um ciclo de oração do Paú. Aguarde. Eu disse, meu Deus, irmãzinha veio falar isso a mim. Por que eu vou aguardar? Aguarde, irmão, foi para ser dirigente daquele trabalho. Muitos dias chegava pouca gente. E dias que não ia ninguém pela manhã. Aí minha tia dizia a mim, você hoje vai ficar só, mais não vou nada. Jesus vai mandar tanto crente que a senhora vai se admirar. E era assim, irmão. Até as moças largavam da fábrica e ainda ia para o ciclo de oração. E era muita bênção que Jesus concedia. Aí foi quando o pastor Cardoso me chamou para dirigir o trabalho aqui na Matriz. Eu disse também, não, pastor, estamos tão bem aqui. Minha filha, mas você vai para o templo Matriz, viu? A gente, quando é fiel a Deus, não pode desobedecer. Aí eu vim para aqui dirigir o trabalho aqui. Depois eu passei um tempo parada. Eu tinha muitas crianças e eu passei um tempo parada. Aí chegou a irmã Elza. Ela disse, irmã Eliete, se prepare para dirigir o trabalho em Bom Dia. Eu disse, não, irmã Elza, eu estou tão bem, somente cooperando com os irmãos. Minha filha, não diga isso não. Foi Deus que me mostrou. Aí, irmãos, no dia da minha posse em Bom Dia, irmã Zezinha, ela já dorme no Senhor. Eu não sabia que hoje era a posse de Eliete, mas Jesus me mandou para aqui, para eu ver o que o Senhor me mostrou. Aí eu fiquei em Bom Dia. Passei dois anos trabalhando em Bom Dia. Eu era tão querida lá e eu amava tantos irmãos. Mas um dia da minha posse em Bom Dia, eu ainda disse assim,
A vice-dirigente era a irmã Elialda. Irmã Marli tinha saído para Inajá, que ela era a dirigente. Aí, quando estava no dia da minha posse, muita gente, a igreja ficou cheia, que não cabia nem gente do lado de fora, ficou muita gente do lado de fora. Aí eu disse, Jesus, abençoa, meu Deus, deixa a irmã Elialda como a dirigente, coloque eu no lugar de vice para ajudar nossa irmã. Eu disse isso, mas ninguém ouviu. Eu falei somente com Deus. Aí o Senhor usou um irmão que veio do Recife. Disse, mulher, por que tu ainda vassoura e cantar? Aleluia, glória a Jesus. Quero te intervir no meu querer. É eu que te quero aqui. O trabalho é de Deus. Aí eu fiquei calada e comecei a chorar. Disse, meu Jesus. Aí fui empossada, quem me empossou foi o pastor Amaro Gomes, irmã Elza. Irmã Elza, eu gosto muito dele, considero muito. Irmã Amaro Gomes, irmã Elza. Aí quando estava lá, aí eu fui para Bela Vista, o aniversário de Bela Vista. Aí o Senhor disse, não, eu fui para o Matadouro. Passei muitos anos lá também. Quando eu fui, o pastor me impulsou para ir para Bela Vista, aí tinha irmã que dizia, eu vou com você. Vai, não, minha querida, fica aí no lugar que Deus me colocou. Me ajude com as orações. Estava sentada até perto de irmã Maria Nogueira. As irmãs conhecem, que Jesus já guardou. E quando eu estava sentada perto dela, aí Deus falou comigo. Tu vem para este lugar? Aí eu comecei a chorar. Foi Deus, irmão, que me falou. Aí eu olhei para um lado, olhei para outro, só tinha uma Maria Nogueira perto de mim. Aí eu disse, Jesus, tu pode, Senhor, vai me levar para aqui. Quando eu cheguei lá, Deus abençoou muito. O povo até perguntar, e irmã, esse lugar como é que vem? Jesus manda, irmãs. Eu nunca fico aqui só não, porque é muita gente que chega aqui e graças a Deus. Tudo foi feito por permissão de Deus. Foi no tempo do pastor Francisco Eri. Aí ele disse que pediu muito a Jesus, e Lígia também, aí me botaram para... Eu nunca fiz isso, irmão, de dizer que ia para um lugar, nem ia para outro. Quando eu passei lá para pegar a BR, que minha mãe morava no Paú, aí o Senhor falou comigo, tu vem para este lugar. Eu digo, Jesus. Aí quando eu comecei, irmão, pastor Francisco Ericô, pensou em muitas irmãs, mas ele só dava eu para ir para 10 de novembro. Aí eu fui, e quando Jesus salvou a alma, irmão, no primeiro dia, foi uma benção. Aí eu fiquei na 10 de novembro. Quando eu cheguei na 10 de novembro, não tinha crente. Aí depois foi chegando alguns irmãos e eu orava. Eu e a irmã, que foi minha vice-irmã, Lúcia Helena. Aí eu orava em cada banco daquele dorobá, o joelho, e orava para Deus mandar crente para aquele lugar. E Deus abençoou muito. Quando eu saí de lá,
Já tinha uma comissão, 35 irmãs. Jesus abençoou muito e só via a igreja cheia. Foi tanto crente que se converteu para Jesus. Eu ia para a escola, mas de tarde eu ia para o evangelismo e foi uma benção. 10 de novembro, novo para a matriz, aí trabalhei na matriz por alguns anos e Jesus abençoou. E da matriz, o irmão, o pastor me tirou para a Rua do Campo. Fui trabalhar na Rua do Campo. Jesus muito abençoou e nos ajudou. E até aqui o Senhor tem me ajudado, tem me deixado só. Graças a Deus. Aí da Rua do Campo, o pastor me convidou para ir para Pureza. Na Pureza, irmãos, eu passei 10 anos na Pureza. E só saí, sabe por quê, irmão? Porque fiquei doente e aí não pude mais trabalhar. Mas é muito bom trabalhar para Jesus. Eu me sentia tão feliz. Muitos dias eu deixava o almoço pronto, já deixava o jantar. Eu dizia ao meu esposo, se eu demorar a chegar, é porque eu vou visitar os irmãos. Mas o jantar já está pronto, viu? E eu avisava meus filhos, e muitos dias eu chegava, não tinha ninguém para visitar, mas eu saía sozinha com Jesus. Não saía bem acompanhada, porque Jesus comigo era uma coisa muito interessante. E que Deus continue abençoando a cada um de nós. E até aqui Jesus tem me ajudado. Eu nunca perdi o prazer de estar na casa do Senhor. Hoje eu estou assim por causa da enfermidade, mas em casa eu oro. Agora tem o altar de Deus, eu assisto toda tarde. E o culto à noite eu não perdo, culto de doutrina, não vem para aqui, mas estou lá no culto de doutrina. E muito Deus tem nos abençoado. Eu quero falar a respeito dos missionários que vieram para aqui trazer a palavra de Deus. Mancini e o missionário Joel Castro. E sei, irmãos, que por isso nós estamos aqui alegres, contentes, esperando Jesus. Mas houve quem viesse a evangelizar. Graças a Deus, irmãos, que eles continuaram, por muitos pastores que passaram aqui também. Graças a Deus, e graças a Deus que Deus tem nos abençoado e nos ajudado. Quando eles chegaram aqui para evangelizar, mas foram cuidadosos. Foram, evangelizaram, ganharam a minha avó e o meu avô, as almas para Cristo, minha mãe também, e ficaram com cuidado, voltaram para Belém do Pará e depois voltaram novamente para falar com eles, para discipular. E era um trabalho muito importante. E quando chegaram até batizar a minha manhana e meu avô Mariano, porque batizaram eles, deixaram eles batizados, mas cuidaram muito bem deles. Eu sei que Moreno não sentiu a falta porque eles cuidavam. E hoje se vê o número de crentes que tem em Moreno, tudo pela misericórdia de Deus. A maneira que eles tratavam, o cuidado que eles tinham, e Deus abençoava grandemente os irmãos Joel e Mancini. Eles tinham muito amor para as almas.
foi eles que cuidaram dos meus avós, da minha mãe. E que Deus abençoe os irmãos, que Deus ajude, que nós possamos também ser um Irmãcine e um missionário Joel, porque Jesus se agrada muito daquele que ganha e que cuida e não deixa de qualquer maneira, mas tem o cuidado de zelar. É por isso que Deus tem abençoado. E eu quero deixar somente um versículo que se encontra aqui em Filipenses 4:13. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude, que Deus abençoe a cada irmão. Do centenário, irmão, é uma grande coisa também. A gente vê 100 anos dessa igreja de Moreno. Creio que muitas almas vão se converter para Jesus, porque é uma grande coisa. Centenário não é um dia, um ano nem 2 não, mas centenário. E eu creio que Deus vai abençoar. Eu estou pedindo a Deus para Deus me dar saúde, que eu possa lá também, estar lá também. Porque é muito difícil, mas Jesus é bom. E eu estou orando. Creio que Deus vai abençoar grandemente. Pastor Ailton, irmã Judite e todos os pastores. O nosso pastor, Marcos Antônio, que Deus o ajude, que Deus faça cada dia a sua obra e a chama permanece